Você já se perguntou o que é, de fato, viver em paz? Não falo daquela paz superficial que desaparece diante do primeiro contratempo. Estou falando de uma serenidade profunda, capaz de sustentar você mesmo quando o caos domina o mundo ao redor. Essa paz não vem de fora, não depende de elogios, de circunstâncias ideais, nem de uma vida sem problemas. Ela nasce dentro de você. E esse é o caminho que o estoicismo revela. A verdadeira liberdade não está em controlar o mundo, mas em dominar a mente. E aqui, neste vídeo, vamos caminhar juntos por lições estoicas que podem transformar a forma como você enfrenta seus desafios. Se Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto, cercados por crises, guerras e tragédias, conseguiram encontrar serenidade, por que você não poderia? Mas antes, quero lançar um desafio. Escreva nos comentários a frase "Eu tenho paz". Essa simples afirmação é o seu primeiro passo, um pacto público com a sua própria mente. E claro, já deixa o seu like e se inscreva no canal. Essa atitude, além de fortalecer essa comunidade, é um lembrete para você mesmo. A sua evolução começou aqui. Agora, mergulhemos na primeira lição. 1. Viva o agora e libere sua mente. Um dos maiores venenos da mente humana é o hábito de morar em lugares inexistentes, o passado e o futuro. Quantas vezes você se pegou revivendo uma situação antiga, repetindo mentalmente conversas, remoendo erros, ou então projetando cenários de medo, ansiedade e angústia sobre o amanhã? O estoicismo nos mostra que nem o passado, nem o futuro podem ser controlados. O único território real é o agora. E se você perde o agora, perde a própria vida. Sêneca alertava: a vida não é curta, mas a desperdiçamos. Enquanto você se ocupa em lamentar ou antecipar, deixa escapar o presente, o único tempo em que você pode agir. Viver o agora não é negligenciar o futuro, nem apagar as lições do passado. É compreender que ambos só têm valor se servirem ao presente. Aprenda com a história, planeje o amanhã, mas não permita que eles o escravizem, porque a paz só pode ser sentida aqui e agora. Pergunte-se: se hoje fosse o último dia, como você o viveria? Essa consciência traz intensidade, foco e gratidão. E a gratidão é a primeira chave para dissolver preocupações desnecessárias. 2. A aceitação é o segredo para uma mente livre. Epicteto nos deixou um lembrete imortal. Há coisas que estão sob nosso controle e há coisas que não estão. Essa divisão simples é uma das maiores armas contra a ansiedade. Grande parte da sua angústia vem de querer mudar o que não pode ser mudado. Quando você exige que o mundo siga seu roteiro, inevitavelmente se decepciona. Quando tenta controlar as escolhas dos outros, se frustra. Quando luta contra o inevitável, sofre em dobro. Aceitar não é desistir, é coragem. É reconhecer que você só pode agir no campo das suas escolhas, dos seus pensamentos, das suas reações. Todo o resto, o destino, o tempo, a decisão alheia, está fora do seu alcance. E se está fora, não merece o peso da sua alma. Praticar a aceitação é como soltar uma mala cheia de pedras que você carregava sem perceber. De repente, a caminhada fica mais leve, a vida flui, a paz retorna. 3. A sabedoria de ver as coisas de longe. Quando estamos mergulhados em um problema, ele parece gigantesco. Uma crítica pode parecer o fim, um atraso pode se transformar em desespero, uma perda pode parecer insuportável, mas tudo isso muda quando você se afasta. Marco Aurélio escrevia para si mesmo: vá para dentro de você e observe. Ele sabia que a mente, quando se distancia, consegue enxergar o quadro maior. Pense em uma tempestade vista de dentro de um barco. O pânico é inevitável,
Mas quando você sobe em uma colina e observa de longe, percebe, a tempestade é só um fenômeno passageiro, e o barco ainda pode encontrar o porto. Criar distância emocional é uma arte. Significa respirar antes de reagir, esperar antes de decidir, observar antes de se entregar ao caos. Com essa perspectiva, você descobre que muitos problemas eram apenas sombras ampliadas pela emoção. E até mesmo aqueles que realmente são pesados, com paciência, perdem a intensidade com o tempo. A distância revela que nada é eterno, nem a dor. 4. Domine suas emoções e encontre a serenidade. Raiva, medo, ansiedade, frustração. Essas forças internas têm o poder de escravizar qualquer um que não as domina. Mas os estoicos nos lembram, não são as emoções que são o problema, e sim o fato de deixarmos que elas nos controlem. Sêneca dizia, quem sofre antes do necessário, sofre mais que o necessário. Quantas vezes você se viu antecipando dores que nunca aconteceram? Quantas vezes a raiva levou você a dizer algo que não queria? Quantas vezes a ansiedade paralisou sua ação? Dominar as emoções não é negá-las, é reconhecê-las sem se tornar refém delas. Quando a raiva aparecer, pergunte-se, isso vai ajudar ou vai piorar? Quando o medo surgir, lembre-se, sentir é humano, mas ceder é escolha. Uma prática estoica poderosa é a visualização negativa. Imagine, de tempos em tempos, os piores cenários, não para cultivar pessimismo, mas para fortalecer o espírito. Assim, quando o desafio real chegar, você já estará preparado. O verdadeiro poder não está em nunca sentir, mas em sentir e ainda assim permanecer no comando. 5. Cultive a virtude como base da paz. Vivemos em um tempo em que a felicidade é confundida com conquistas externas, dinheiro, status, aplausos. Mas os estoicos sabiam que nada disso garante paz. A única base sólida é a virtude. Virtude é viver com sabedoria, justiça, coragem e temperança. A sabedoria guia suas escolhas. A coragem sustenta você diante do medo. A justiça orienta sua relação com os outros. A temperança impede que você se perca nos excessos. Quando você vive de acordo com a virtude, até as maiores tempestades não conseguem arrancar sua paz. Porque sua felicidade não depende do que acontece, mas de quem você é diante do que acontece. Marco Aurélio dizia, a virtude é suficiente para a felicidade. E é verdade. A virtude é a única riqueza que ninguém pode roubar. 6. A sabedoria da reflexão diária. A paz não é conquistada de uma vez por todas. Ela precisa ser cultivada diariamente, como quem rega uma planta. E uma das ferramentas mais poderosas para isso é a reflexão diária. Marco Aurélio escrevia suas meditações todas as noites, não para os outros, mas para si mesmo, para revisar erros, reforçar virtudes e lembrar-se do que realmente importa. A reflexão diária é como limpar a mente das impurezas do dia. É reconhecer o que foi bem feito, admitir falhas e aprender com elas. É praticar gratidão pelas pequenas vitórias e lições que a vida oferece. Reserve alguns minutos em silêncio. Pergunte a si mesmo, eu agi de acordo com meus princípios? Permiti que as emoções me controlassem. Vivi o dia com consciência e presença. Essa prática simples é como um escudo invisível. Ela impede que as pequenas frustrações se acumulem e se transformem em tormentas. Ao refletir, você ajusta seu curso diariamente. E com o tempo, essa constância cria uma mente firme, inabalável e serena. Chegamos ao fim da primeira parte desta jornada. Até aqui, você aprendeu 6 lições estoicas que podem transformar a forma como você lida com os problemas. Viver o agora, praticar a aceitação, criar distância para enxergar melhor, dominar as emoções, cultivar a virtude, refletir diariamente. Essas práticas
são como pedras fundamentais de uma fortaleza interior. Uma fortaleza que nenhum problema externo pode derrubar. Mas ainda não terminamos. Na parte 2, você vai descobrir como a simplicidade, os desafios, a harmonia com a natureza e outros princípios estoicos podem completar essa fortaleza e levá-lo a um estado de paz profunda, inabalável, capaz de resistir a qualquer tempestade. E lembre-se, se essa mensagem fez sentido para você, comente agora: eu tenho paz. Essa é a sua declaração estoica, o seu primeiro exercício de compromisso. Na primeira parte desta reflexão, exploramos 6 pilares estoicos que já seriam suficientes para mudar radicalmente a forma como você lida com a vida. Viver o agora, aceitar o que não pode ser mudado, enxergar os problemas de longe, dominar as emoções, cultivar a virtude e praticar a reflexão diária. Mas o estoicismo não para aí. Ele é uma filosofia prática, forjada no calor das batalhas da vida e que nos convida a ir além. Agora, vamos mergulhar em mais 6 ensinamentos que, se aplicados, podem se tornar como chaves que abrem a porta para a serenidade verdadeira, uma serenidade inabalável. 7. Encontre a paz na simplicidade. Vivemos em uma era em que a complexidade é vendida como sinônimo de grandeza. Mais compromissos, mais bens, mais conexões, mais conquistas. Mas os estoicos enxergavam a vida de forma diferente. Quanto mais simples a sua vida, mais espaço há para a tranquilidade florescer. Sêneca dizia: é preciso muito pouco para viver de acordo com a natureza. Essa frase contém um poder profundo, porque grande parte da sua angústia não nasce da falta, mas do excesso. Excesso de desejos, de preocupações, de distrações. Simplificar não é desistir das ambições, mas escolher com sabedoria onde colocar sua energia. É abrir mão daquilo que rouba sua paz sem lhe dar nada em troca. É viver com clareza, em vez de se afogar em um mar de superficialidades. Imagine sua mente como um quarto bagunçado. Cada objeto fora do lugar representa uma preocupação, uma pendência, uma ansiedade. Organizar o quarto é o mesmo que organizar a mente. Você respira melhor, pensa melhor e sente mais leveza. A simplicidade é uma forma de poder. É um escudo contra o desperdício de energia. É um lembrete de que a felicidade não vem de ter mais, mas de precisar de menos. 8. Transforme os desafios em força interior. A vida não é uma estrada reta e tranquila. Ela é um campo cheio de pedras, desvios e tempestades. Para muitos, cada obstáculo é motivo de desespero. Para o estoico, cada obstáculo é um convite para crescer. Marco Aurélio nos deixou uma das frases mais poderosas de toda a filosofia: o obstáculo é o caminho. Isso significa que não existe paz verdadeira sem enfrentar dificuldades. Cada problema é um teste. Cada adversidade é um campo de treinamento para a alma. Você perdeu algo valioso. Use isso para desenvolver desapego. Alguém o traiu? Use isso para praticar justiça e autocontrole. A vida o derrubou? Use isso para fortalecer a coragem. O obstáculo não é um muro que bloqueia a sua jornada. É a própria estrada que conduz você à sabedoria. Quando você compreende isso, para de se perguntar: por que isso aconteceu comigo? E começa a perguntar: o que posso aprender com isso? É nesse ponto que a dor deixa de ser inimiga e se transforma em professora. 9. Mantenha a serenidade diante das adversidades. Se existe algo que a vida nunca vai deixar de entregar, é a incerteza. Problemas vão surgir, perdas vão acontecer, o inesperado vai bater à sua porta. A maioria das pessoas entra em pânico diante dessas situações, reagindo com desespero. O estoico, não. Ele cultiva a serenidade.
Epicteto lembrava: não são os eventos em si que nos perturbam, mas a interpretação que damos a eles. Isso significa que a fonte da sua angústia não é a realidade, mas a lente pela qual você a enxerga. Praticar serenidade não é ser frio ou indiferente. É escolher responder em vez de reagir. É olhar para a dor e, em vez de resistir a ela, aceitá-la como parte inevitável da vida. Essa aceitação não o enfraquece, pelo contrário, fortalece você. Ser sereno é ser inabalável. É como uma árvore com raízes profundas. A tempestade pode vir, mas ela permanece firme. 10. A harmonia com a natureza. Os estoicos acreditavam que viver em paz significa viver em harmonia com a natureza. Mas o que isso realmente quer dizer? Significa alinhar sua vida com a ordem natural do universo. Tudo na vida segue ciclos: nascimento, crescimento, declínio e morte. Resistir a esses ciclos é lutar contra a realidade. Aceitá-los é viver em sintonia com a verdade mais profunda da existência. Quando você observa a natureza, percebe: nada se apressa, nada se desespera. As árvores não competem para crescer mais rápido. O rio não briga contra as pedras. Ele simplesmente contorna. O sol não se preocupa em brilhar. Ele apenas cumpre seu papel. Viver de acordo com a natureza é aceitar que você faz parte desse todo. É parar de lutar contra a vida e começar a fluir com ela. Quando você entende isso, descobre que a paz sempre esteve disponível, porque você nunca esteve separado do mundo, você sempre foi parte dele. 11. O poder da gratidão. Um coração ingrato nunca encontrará paz. Sempre vai sentir que falta algo, que o presente é insuficiente, que a felicidade está em outro lugar. Os estoicos sabiam que a gratidão é uma arma contra a inquietude. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador de Roma, escrevia todos os dias sobre as pequenas coisas pelas quais era grato: acordar, respirar, ter amigos, aprender com as dificuldades. Quando você pratica a gratidão, muda o foco do que falta para o que já existe. Isso não significa se conformar, mas enxergar que a vida, mesmo com suas dores, ainda está cheia de presentes. Pense em quantas coisas você tem agora que um dia já desejou desesperadamente. Pense em quantos problemas que pareciam insuportáveis já ficaram para trás. Isso é prova de que você sempre teve mais do que percebeu. A gratidão é o antídoto contra a ilusão da escassez e é uma das portas mais diretas para a paz. 12. A grande liberdade. Ser dono de si mesmo. Por fim, o maior ensinamento do estoicismo: ninguém pode ser livre até que aprenda a se governar. A verdadeira prisão não são as grades externas, mas as internas, os vícios, as paixões desenfreadas, a dependência da aprovação alheia, o medo constante. Epicteto dizia: nenhum homem é livre até que seja mestre de si mesmo. E isso é a síntese do estoicismo: aprender a governar a própria mente, as próprias reações, a própria vida. Quando você não é refém das suas emoções, quando não depende do que os outros pensam, quando não se curva diante de desejos sem fim, então descobre uma liberdade que nada nem ninguém pode tirar. Essa liberdade é a paz suprema. É a tranquilidade de saber que, aconteça o que acontecer, você continua inteiro. Conclusão: a paz que ninguém pode roubar. Ao longo deste vídeo, caminhamos por 12 lições estoicas que são verdadeiros mapas para uma vida mais serena. Viver o agora, aceitar o incontrolável, criar distância emocional, dominar as emoções, cultivar a virtude, refletir diariamente, buscar simplicidade, transformar obstáculos em força, manter a serenidade, viver em harmonia com a natureza, praticar a gratidão, ser dono de si mesmo. Esses princípios não são teorias vazias. Eles são ferramentas práticas,
testadas e aprovadas por aqueles que enfrentaram os maiores desafios da história e saíram mais fortes. Agora é a sua vez. Pegue uma dessas lições e aplique hoje mesmo. Pequenos passos constroem grandes transformações. E lembre-se, deixe nos comentários a frase "Eu tenho paz". Isso não é só uma frase, é uma escolha. É a sua declaração para si mesmo e para o mundo de que a partir de hoje você está comprometido a cultivar uma paz que ninguém pode roubar. Se este vídeo tocou você, dê o seu like e compartilhe. Mais pessoas precisam dessa mensagem. E se inscreva no canal do Viking Estoico para continuar recebendo reflexões que fortalecem a mente e o espírito. A paz não está distante, ela está dentro de você. O caminho estoico é apenas o mapa, a decisão de